Olá, meu povo! Estamos de volta depois de uma longa temporada. Voltamos. Sim. E hoje nós estamos aqui para falar sobre, Um tema às vezes aceito, às vezes polêmico porém bem atual, né? e necessário. Como lidar com a ansiedade no casamento. A ansiedade, a gente sabe que todos nós sofremos. A questão é o nível de ansiedade que nós temos, né? Jesus, na sua palavra, disse que nós não precisamos andar ansioso por coisa alguma. No Sermão do Monte, ele nos ensina que nós não precisamos andar ansiosos com o que comer, com o que vestir, porque Ele é o Deus que cuida de nós e que a gente deve viver cada dia o seu mal, né? Mas tem a ansiedade também que é patológica, né? A qual a gente precisa ser cuidada, a gente precisa ir ao médico, precisa de medicação. Porém, como é que a gente sabe diferenciar essas duas? A ansiedade, que é uma ansiedade que todos nós temos, da ansiedade, que é uma patologia que precisa ser medicado, que precisa de um acompanhamento médico. Primeiro, quando a palavra de Deus vai nos dizer que nós não devemos andar ansiosos, essa ansiedade tem mais a ver com a preocupação do dia de amanhã. Aí cabe muita gente tirar, colocar aquela expressão, ah, muito do amanhã no hoje. Uhum. Então, quando a palavra de Deus vai dizer que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma, nós não devemos andar preocupados com o dia de amanhã. Inclusive, é o que a palavra de Deus diz, né? A ansiedade, quando ela torna-se patológica, ela apresenta algumas características que vão mexer com todo o organismo da pessoa. Por exemplo, uma das coisas mais iniciais seria uma falta de sono, por exemplo. A pessoa começa a mudar os seus hábitos normais. E assim, né? É algo que chega muito sutil. E às vezes o outro é que percebe e você não, né? A mudança de humor, falta de concentração, a repetição de, de palavras, de pensamentos, a preocupação, aquela preocupação repetidamente, falando sempre a mesma coisa. E assim, eu quero hoje abrir o meu coração, né? Um dos motivos pelo quais nós estávamos sumidos, exatamente pelo fato de que eu enfrentei uma crise braba de ansiedade, né? E assim, no nosso meio existe ainda muito preconceito sobre isso. E diversas vezes eu ouvi barbaridades, né? Ore mais, olhe para o que você tem, seja grata, é falta de fé, é falta de Deus. E as pessoas pedem para você deixar de ser ansioso como alguém que olha para você e diz: olha, teu cabelo está desalinhado, ajeita. E não, você não tem um controle sobre isso. É algo que está além de você. Realmente é algo que o seu organismo deixa de produzir. Você não fica assim porque você quer. Na verdade, quem mais sofre com isso é você. E claro que quem está ao seu redor, principalmente o seu cônjuge, é quem mais sofre. Então, assim, como lidar com essa doença, porque é uma doença emocional, como lidar com essa doença que muda você, muda seu comportamento no casamento, né, com o cônjuge. Sim, a primeira sugestão é não se distancie do seu cônjuge. A primeira coisa que precisa ter é a maturidade dos dois para compreender
que isso é uma doença. Às vezes você quebra o braço, você está gripado, você tem náusea, você tem enfermidades físicas e que se aceita. E às vezes tem muita dificuldade em aceitar doenças emocionais ou doenças Uhum. psíquicas. Mas a ansiedade e a depressão, ela é uma doença como outra qualquer e precisa ser encarada assim para que Sim. haja um tratamento correto. Então, a primeira coisa é, uma vez diagnosticado, e aí é o primeiro problema, as pessoas vão ter uma séria rejeição a procurar um médico, porque Uhum. acham, dando nome aos bois, né, as pessoas dizem é frescura, não é para tanto, e Uhum. acabam tendo uma negação quanto a isso. Mas eu penso que nos primeiros sintomas, e esses sintomas vão ser uma mudança drástica no comportamento, a Sim. pessoa fica às vezes mais agitada, há uma perca de sono, às vezes há alterações que a pessoa sente, falta de ar, ela às vezes vai parar numa emergência achando que está com Infartando. problemas cardíacos, infartando. Uhum. Tudo isso são sintomas de uma crise de ansiedade. Uma Sim. vez que a pessoa apresentou algum desses quadros de ansiedade, eu penso que a primeira coisa é procurar um profissional da saúde para que haja um tratamento adequado. Uma vez que foi diagnosticado, quem está, quanto com quem convive com a pessoa, é entender que essas mudanças de humor, elas aparecerão e não é porque a pessoa decidiu estar assim. E Uhum. aí eu acho que seria o primeiro o passo para ter uma convivência, você poder lidar com isso. Então seria não negar, ter um diagnóstico e entender que essas mudanças de humor da pessoa vão surgir em decorrência dessa enfermidade. E assim, não é, como o Júnior falou, não é frescura. De uma certa forma, as pessoas ainda olham como se fosse algo muito menor do que o que é, né. A depressão e a ansiedade têm isolado, têm excluído, né, tem tirado muita gente da vida social, tem recolhido as pessoas, né. A gente, quando passa por esses momentos, a única coisa que a gente quer é estar calada, calada, quieta no nosso canto, né. Não queremos conversa, não queremos atender telefone, não queremos receber visita, não queremos e isso não é porque nós estamos chateados ou com raiva de alguém, é só porque a gente não quer conversar. E às vezes a gente escuta tanta coisa que a gente prefere ficar quieta no nosso canto. E às vezes eu ouvi uma pessoa dizer que ela queria que a depressão fosse uma ferida exposta, para que as pessoas pudessem respeitar ou conseguisse, pelo menos assim, mensurar o que ela estava sentindo, né. Porque, na verdade, todo mundo respeita um dedinho ferido, né, todo mundo vai ter cuidado com o braço quebrado, mas uma dor que ninguém está vendo, é mais difícil você querer cuidar, querer você aceitar, né. E no nosso meio evangélico, infelizmente, ainda há muito preconceito, né. As pessoas ainda olham para essa enfermidade e elas ainda conseguem achar que é falta de oração, que é falta de fé, e não é. Na verdade, é o corpo realmente que deixa de produzir, né, como é o nome? Serotonina. Serotonina. Exatamente. E a gente precisa repor. Eu creio num Deus que ele tanto cura de uma forma sobrenatural, como ele cura através da medicina. Ele tanto pode me curar de uma maneira assim, eu vou dormir de um jeito e acordo simplesmente de uma maneira milagrosamente curada. Mas ele também cura através da medicina.
E há um preconceito, né? Existem pessoas que dizem: não, não estou bem, mas eu não vou tomar remédio. Eu decidi que eu não vou tomar remédio porque Deus vai me curar. Irmão, Deus também pode te curar através do remédio. Deus também pode curar você através da medicina. E outra coisa que também é muito importante é você orar com seu cônjuge. É você sempre estar dizendo para o seu cônjuge como está o seu coração. Eu sempre digo para o Júnior como eu estou me sentindo diante da situação, porque nós mudamos de humor e nós não sentimos. A gente tem a variação de humor e nós não percebemos, né? A gente vai da tristeza para a raiva muito rápido. E às vezes a gente nem consegue dizer por que a gente foi. O outro sente a penalidade, né? Nós, na verdade, não conseguimos assim explicar de uma certa forma porque a tristeza tomou conta do coração. Mas o outro sentiu, né? Na verdade, o meu temperamento é extrovertido. Então, durante mais de um ano, eu fiquei bem calada, eu silenciei, né? Dentro de casa, na igreja, e foi um tempo bem difícil para nós, para o Júnior, e principalmente para mim, né? Mas o Senhor também, ele está nesses momentos difíceis. O Senhor também, ele cuida de nós, principalmente nesses momentos difíceis. E é nesses momentos difíceis que a nossa relação, ela amadurece, ela cresce, você consegue ter do outro aquilo que você não teria se você estivesse bem. O cuidado, o respeito, a compreensão. Eu louvo a Deus pela vida do Júnior, né, que tem suportado aí as crises de ansiedade e temos vivido dias difíceis, sim, mas temos vivido esses dias na presença do Senhor, que é o que nos torna capaz de viver em unidade, né? E em oração. Então, assim, toda vez que você quiser fugir de uma conversa com o seu cônjuge sobre como você está, eu sugiro a você, não fuja, tenha essa conversa, porque no início ela vai ser desconfortável, mas ela vai lhe fazer bem. Uma coisa para quem convive com quem tem depressão, eu acho que a palavra agora é colocar em prática um dos frutos do Espírito, um dos itens, porque é um fruto só, né? Uhum. Do Espírito, que é a longanimidade, a paciência, porque essa variação ela é constante e a pessoa que convive com quem tem ansiedade ou depressão precisa compreender, perceber e evitar ao máximo a chateação, chamando a pessoa para conversar. E se vale uma dica, perguntar como está o coração, o que houve e como a pessoa se sente em relação àquilo. Uhum. Porque são gatilhos que vão fazer com que a pessoa mude o humor, tem essa variação. Quando você pergunta o que aconteceu e como ela se sente em relação àquilo que aconteceu, você abre espaço para conversar. Outra coisa que é importante frisar é essa necessidade de que se tenha de compreensão do feeling. Às vezes, e acontecia isso aqui em casa, né, de alguns dias a Denusa não querer receber ninguém, às vezes não querer ir para a igreja, e a gente Sim. tem que perceber algumas coisas assim. O não receber alguém é compreensível, é respeitado, mas a questão de não ir para a igreja, eu não posso permitir que ela se negue a algo que vá trazer até um contentamento, porque sempre que estava na igreja
também havia o contentamento. O que não queria, que ela não queria, era o deslocar-se, o sair de casa. Sim, E às vezes a gente não pode simplesmente achar que a pessoa está doente e achar que a gente pode simplesmente deixar a pessoa de qualquer jeito. Essa pessoa está num tratamento. E como um tratamento, tem coisas que podem, tem coisas que não devem fazer. é verdade. E essa questão de ir à igreja, em momentos de crise, eu já acordava chorando quando era dia de ir para a igreja, né? Era um dos gatilhos. Mas não só para ir para a igreja, quando precisava ir à fortaleza, quando precisava ir ao médico, quantas vezes a gente teve que adiar tudo isso, né? Então, assim, que nesses dias difíceis, se você está com alguém que está passando por esses momentos difíceis, que você possa ser bênção na vida dela, que você possa ser compreensível, que você possa ser boca de Deus na vida dela, que você não venha com frases feitas ou querendo dizer que é isso, que é aquilo, que ela precisa fazer alguma coisa e dar o caminho das pedras, mas que você dê as mãos a ela e diga: estamos juntos. Principalmente o cônjuge, né? E uma ideia que as pessoas têm equivocado, achar que crente não passa por isso. Isso é uma Sim. ideia equivocada de... Tem na Bíblia alguma história sobre Sim, isso? sim. Nós estamos sujeitos a diversos tipos de enfermidade, inclusive essas enfermidades psíquicas. Nós temos, por exemplo, em 1 Reis 18, falando sobre Elias, Elias, no capítulo 16, capítulo 17, Elias enfrenta Acabe, Uhum. faz descer fogo do céu, manda matar os profetas de Baal, e logo depois disso é desencadeado em Elias uma depressão. Quem estuda um pouco essa questão comportamental, ela vai perceber que ali há uma depressão na vida de Elias. Elias faz tudo aquilo que não se deve fazer. Primeiro, ele tem uma pessoa que sempre está com ele. Ele deixa essa pessoa para ficar só e começa uma jornada caminhando sozinho. Isso é uma coisa que nós temos que evitar, e quem está convivendo com alguém com a ansiedade ou depressão, não permitir que a pessoa se isole e fique constantemente só. Sim. Essa é a atenção, você tem que ter esse cuidado. Mas Elias fica só, né, e a oração de Elias era para morrer. E ele dizia sempre: eu estou só. A sensação, o sentimento de quem está depressivo é de solidão, é de reclusão. Uhum. E como é que Deus trata Elias? Elias não é tratado da parte de Deus como alguém insubmisso, como alguém que tenha controle sobre as emoções, como quem diz: olha, eu agora quero tomar um suco de caju ou de abacaxi. Não é esse tipo de sentimento que nós temos em relação à depressão ou ansiedade. Mas Deus vai tratar a Elias da seguinte forma: primeiro, Deus manda um anjo alimentá-lo, cuida dele, depois ele descansa e Deus agora está o preparando para uma jornada maior. Depois Elias entra numa caverna e Deus faz a pergunta a ele: o que é que você está fazendo aí nessa caverna? Indicando que aquele não era o lugar dele. Mas Deus poderia repreendê-lo se ele estivesse fazendo alguma coisa errada, se fosse apenas um Uhum. desejo de Elias estar ali. Mas você não vê uma repreensão da parte de Deus contra Elias. O que você vê de Deus é Deus dizendo o que vai acontecer. E o que é que Deus diz para Elias? Se coloque lá fora, vá para fora, eu vou falar com você. E existem algumas coisas acolá que nos chamam a atenção. Primeiro tem um terremoto, depois vem um fogo, eu não sei se é essa a ordem, mas é mais ou Uhum. menos isso. Mas por último, vem uma brisa suave. E a palavra de Deus diz que Deus não estava no furacão, no vento forte, Deus não estava no fogo,
mas Deus se apresenta com uma brisa suave. E fala com Elias, o tratando e o coloca em uma outra missão. Ele deveria ungir ainda 2 reis, um substituto para ele. E eu acho que compreender, nem com os excessos, nem com a escassez, mas ter a medida certa sobre isso, é oração. Eu acho que uma aproximação com quem está vivendo nesse momento e um acompanhamento médico vão fazer muita diferença. Sim. E dizer, né, que a sensação de Elias estar sozinho era só uma sensação, né? Porque foi o que Deus disse para ele. Ele ainda tinha preservado 7.000 homens Pronto. que oravam por ele. Então, quando vier essa sensação de que está sozinho, lembre-se primeiro que você tem um Deus que nunca vai lhe abandonar, ainda que sua mãe, seu cônjuge venha fazer isso. Vale ressaltar que os sentimentos são reais, né? Sim. O sentimento de tristeza, ele é real. Agora, ele não tem a causa de ser, não tem uma razão de ser. Uhum. E é isso que a gente está falando, acho que a maior parte são casais, cônjuges, precisam compreender, talvez até lidando com os filhos ou com outra pessoa, falar dessas emoções ajuda bastante. A pessoa começa a um processo investigativo e também de restauração, de cura. Quando a pessoa está triste, ela tentar compreender por quê. Assim vai ajudá-la, porque o sentimento é real, mas a maioria das vezes não tem uma razão de ser. Então, É verdade. ajuda bastante essas conversas. Então, fique bem, fique com Deus e até a próxima. Semana que vem tem de novo. Sim. Deus os abençoe.